Quem mora de aluguel ou tem algum imóvel e está querendo botar para alugar, a gente vai trazer dicas importantes agora para os proprietários e para os inquilinos. A gente vai começar falando sobre pagamentos e contas que devem estar bem claros no contrato sobre quem fica responsável. Matheus Sampaio traz as orientações para a gente agora. Matheus? Pedro, a gente vai conversar com Augusto Lócio, que é advogado especialista em direito imobiliário, para saber o seguinte. Doutor, muito bom dia para o senhor. Queria saber o seguinte, a gente está querendo alugar um imóvel, eu quero alugar um imóvel. O que é preciso ficar atento ao contrato para não ter nenhuma dor de cabeça? Bom dia. Bom dia, Matheus. Eu acho que primeiro é importante fazer um trabalho prévio a esse contrato, de análise de cadastro dessa pessoa que vai alugar o imóvel e também verificar com o proprietário a certidão de matrícula do imóvel, para saber se ele realmente é o proprietário do imóvel. Ressaltando que quem tem a posse pode até alugar o imóvel, mas isso pode gerar uma série de problemas se por acaso houver alguma ação judicial contra essa pessoa que é o posseiro e não é o proprietário. Então, verificar primeiro se ele é o proprietário do imóvel, verificar também as questões relacionadas a impostos pendentes em relação a esse imóvel, se existe débito na prefeitura. Isso é muito importante para ir antes de se fazer o contrato, se verificar a regularidade do proprietário e também do próprio imóvel em relação aos impostos. Em relação às cláusulas do contrato, é importante se verificar a forma o valor do aluguel, o local de pagamento, a data de pagamento, as multas pela inadimplência. Se vai ter reajuste de tempos em tempos, tem que ter isso também? Se vai ter reajuste de tempos em tempos, qual é o período desse reajuste. Então, isso é muito importante. Outra questão também que eu sempre ressalto é sobre a vistoria do imóvel. Então, as pessoas não se acautelam em relação a isso. É importante verificar, fazer uma boa vistoria para que isso conste no anexo ao contrato, para que quando você loca o imóvel, você possa ter certeza de tudo aquilo que realmente aquele imóvel tem. E o locador, quando receber de volta o imóvel, também receber da forma que ele alugou. Tirar foto, por exemplo? Tirar foto, realmente fazer toda uma análise de todos os itens do contrato. E, veja, essa questão da solvência do locatário é muito importante. Um bom cadastro faz que você possa realizar um bom contrato. Então, para poder verificar se realmente aquele contrato vai poder ser efetivado. Na hora de você executar esse contrato, você vai conseguir exatamente fazer que aquela pessoa, ao ser executada, ela pague o que ela realmente está devendo, se for o caso. Vamos falar agora de contas que não podem ser deixadas em aberto pela pessoa que estava alugando o imóvel. O que a pessoa não pode deixar para o próximo locatário? Veja, a questão do condomínio, realmente a gente tem que verificar se há débito de condomínio, mas claro que isso está vinculado ao imóvel, mas você deve pedir ao condomínio que apresente uma declaração de quitação. A questão do IPTU também, verificar se não tem aí débito de IPTU junto à prefeitura. Conta de luz e água, por exemplo. Conta de luz e água, verificar por quê. Está no nome do CPF da pessoa a luz. Como ele é um produto de utilização, de consumo, é vinculado ao CPF da pessoa. Então, esse CPF, você vai pegar o contrato de locação imediatamente, levar na CELP para fazer a transferência para aquele débito, para o CPF anterior. Isso é muito importante também para a pessoa não sofrer o problema de ter uma luz cortada por um débito anterior, do qual não lhe pertence. Aí, no caso, o nome da pessoa vai para o SPC, né? Exatamente. Também tem uma situação que no contrato constar de forma expressa, clara, que os débitos anteriores não são de sua responsabilidade. Então, isso é muito importante também. Esses débitos anteriores devem constar uma cláusula específica que seria do proprietário e não do locatário. E aí isso tudo tem que constar no contrato, a pessoa tem que ler tudo, porque às vezes a pessoa começa a ler as 3 primeiras linhas, já cansa e vai logo assinar. Eu costumo dizer que a lei do inquilinato, ela trouxe uma especificação que o Código Civil não traz. Então tem lá o artigo 22 e 23 da Lei 8.245 de 91, que traz lá o que é de obrigação do locador e o que é de obrigação do locatário. Então é uma cartilha que eu aconselho às pessoas, quando forem analisar o contrato, verificar se esse contrato está obedecendo o que a lei do inquilinato determina como obrigação do locador e obrigação do locatário. Isso já é uma baliza muito importante para que as pessoas não sejam lesadas.
E o tempo de contrato? Porque tem gente que coloca 12 meses, 18, 30. Existe algum prazo que seja padrão? Existe. Nos contratos residenciais, existe um aconselhamento, e eu me filio a ele, se fazer o contrato por 30 meses. Por quê? Porque os contratos de 30 meses e acima de 30 meses, ele já tem um prazo determinado de programação daquela família. E naquele período, o locador não vai poder lhe retirar do imóvel. Então, isso você já tem uma programação de família, colégio próximo, academia, tudo isso, e você não pode ser retirado do imóvel de forma nenhuma. Então, isso já é uma segurança de se você... E outra coisa, também para o locador, que após aquele período, ele vai poder ter o imóvel de volta e fazer uma nova negociação com outros possíveis locatários devido à valorização do imóvel. Augusto Lócio, advogado especialista em direito imobiliário, muito obrigado pela sua entrevista e pelas dúvidas que você tirou. E daqui a pouco eu volto para falar sobre dívida de condomínio. O que é preciso fazer? Como é que dá para chegar a um acordo entre o condomínio e o morador para não deixar de ter direito a participar das reuniões, usar piscina e também acabar perdendo imóvel, no caso de penhora, se a pessoa não pagar. Daqui a pouco eu volto.